Israel deixa região do Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, após operação militar de 2 semanas. Israel anunciou ter deixado a região do Hospital de Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, após o término de uma operação militar que durou, portanto, 14 dias. Os militares anunciaram a conclusão da ação nesta segunda. O complexo hospitalar foi invadido por soldados israelenses no dia 18 de março. À época, autoridades palestinas disseram que a operação deixou vítimas e provocou um incêndio em um dos prédios. Já Israel, que afirmou, então, que havia pedido para a população civil para deixar a área, acabou, então, tendo esse desfecho. Em comunicado publicado hoje, as forças de defesa de Israel afirmaram que fizeram uma varredura no hospital, apreendendo armas e documentos de inteligência. Os militares disseram ainda que terroristas foram mortos durante a operação. Ainda segundo o exército israelense, a operação foi conduzida ao mesmo tempo em que se evitava danos a civis, pacientes e equipes médicas. Segundo a Associated Press, logo após a saída dos militares israelenses da região, centenas de pessoas retornaram para a área do Hospital Al-Shifa. Testemunhas afirmaram que corpos foram encontrados dentro e fora do complexo. Mohamed Mahdi, um dos que retornaram à região do hospital, disse à agência de notícias que o cenário encontrado foi de completa destruição. Já Yahya Abu Auf afirmou que vários pacientes foram encaminhados para outro hospital da região. Enquanto a operação estava em andamento, Israel afirmou que matou 170 homens armados na região do Hospital Al-Shifa. Já o Hamas acusou os israelenses de terem matado 240 pacientes. Antes mesmo da operação no Al-Shifa, Israel acusava o Hamas de usar estruturas como hospitais para fins militares. O que é uma verdade, né? Isso aí todo mundo viu. Eles já faziam aqueles túneis, ocupavam os hospitais, escolas e igrejas, sei lá o quê, e mesquitas. Bom, isso todo mundo sabe. Agora, eu fico pensando o seguinte, tem coisa que eu penso que é até uma brincadeira. Você imagina, vamos agora, segundo eu vi aí, o restante da notícia diz que eles estão procurando fazer uma eleição lá, ou seja, é a mesma coisa numa luta de MMA, para a luta para fazer a eleição, ver se o juiz está certo ou se está errado. Vamos parar essa briga que nós estamos tendo contra os terroristas do Hamas e vamos então eleger, vem cá, o que vocês acham? Continuamos com o primeiro-ministro ou não? Esse povo também tem hora que eu acho que está acontecendo alguma coisa diferente, porque é inacreditável. O povo assim cria situações que é óbvio que são incompatíveis com o estado que eles chamam de guerra. Eu não chamo de guerra, porque guerra é entre dois países que têm exércitos regulares. Eu chamo de um exército regular de um país bem constituído há muitos e muitos anos contra um grupo terrorista. A verdade é essa aí. É o que lamentavelmente a gente está vendo, é uma extensão de um conflito que obviamente vai deixando aí um rastro sangrento muito devastador, obviamente. Afinal de contas, desde a época dos ismaelitas, essa área já tem, por natureza, um comprometimento definido lá atrás por parte de quem tocar daqui por diante. E aí se levanta um grupo terrorista que quer destruir um país que está se defendendo. O que mais me chama a atenção é que talvez a ênfase que se dê para esse momento dos ataques, principalmente nas cercanias de hospitais, é de que Israel esteja usando o hospital como um grande escudo, ou seja, também provocando ali através desses hospitais um conflito desnecessário. O problema é que pouco se fala que o Hamas fez dos hospitais o seu QG, o seu ponto de início estratégico para poder atacar Israel. E infelizmente isso acontece já antes dos ataques. Basta ver pelos túneis que foram construídos, muitos deles partem de hospitais, que é uma área acima de qualquer suspeita, ou era, né, na verdade, e agora passa a ser um ponto crucial do conflito, infelizmente.
É óbvio, o Piquet colocou muito bem como é que você vai definir uma estratégia de pausa para você raciocinar no meio do fogo cruzado, meus amigos. Será que nós temos realmente cérebro suficiente para entender que isso é impossível ou não? Se não tivermos, a gente vai começar a levantar essas bandeiras ideológicas, até de certa forma cruéis, em meio a uma falta de conhecimento da origem de tudo isso. Esse é o grande ponto. Agora, dizer também que o Netanyahu não tenha o seu nível, a sua parcela de culpa, óbvio que tem, por conta da morosidade, de alguns pontos de decisão. A gente falava isso aqui desde o início, né? E agora, infelizmente, no lido com os Estados Unidos, que vive um momento político se aproximando de uma decisão. O Biden percebeu que está todo mundo não, né? Mas uma boa parte no pé dele por conta do posicionamento em relação a Israel. Israel não está respondendo porque o telefone de Israel está ocupado, viu? Os caras estão no meio de uma guerra. E aí como é que fica? Aí tem que ficar corrigindo a situação em meio a tudo isso. É uma situação complicada que se desenvolve com muita morte. Infelizmente os hospitais acabam sendo esses pontos, repito, estratégicos, não para quem ataca somente, viu, que no caso Israel está sendo conotado aí como o país que ataca hospitais e pessoas inocentes. Só que o pessoal esquece a indicação do que o Hamas fez com hospitais, do que o Hamas promove dentro do seu estatuto de guerra, e aí fica uma discussão política nesse momento, até de certa forma cruel para Israel. Infelizmente o problema de tudo isso, pastor, é que tem muita gente morrendo em meio a essa guerra, que já dura muito tempo e não deveria estar durando assim tanto tempo. E a guerra de informação segue também bastante ativa, né? Porque a gente vê os números após uma operação desse porte sendo, para muitos, manipulados, né? De acordo com as próprias conveniências, né? Sejam os números que são apresentados pelas forças de defesa de Israel, e, sobretudo, os números que são apresentados, né, pelo grupo terrorista Hamas, quando quer, né, reforçar essa tese, né, que vai, infelizmente, também ganhando cada vez mais, né, adesão, mais tração junto à opinião pública internacional, de que Israel estaria, de fato, passando dos limites, né? É uma fase crucial, né, às vésperas, né, daquela mega operação que deve ser talvez a próxima etapa dessa guerra, que está sendo postergado muito em função também, né, das pressões internacionais, que seria agora a parte sul, as forças de defesa de Israel fazendo também, né, uma operação de captura, né, de lideranças do grupo terrorista Hamas ali na região de Rafah, o que tem sido inclusive alvo de muitos apelos de lideranças internacionais, inclusive do próprio presidente Biden, né, que tem tentado demover o ministro Benjamin Netanyahu dessa ideia de avançar também de forma terrestre nessa região, que é uma região ainda bastante populosa, muitas pessoas estariam ali e a possibilidade também de baixas civis seria muito grande, né? Só trazendo uma informação também, mais uma informação factual de um player importante envolvido, né? A gente fala dele sempre aqui, que é o próprio premier israelense Benjamin Netanyahu, que teve que passar por uma cirurgia de hérnia, né? Parece que a informação que chega nesse momento é que a cirurgia teria sido bem sucedida e que ele já estaria consciente, estaria falando, e que tudo indica que vai ter aí uma pronta recuperação, né? Em meio a essa guerra, né, que a gente tem falado aqui, o Lombardi destacou, né, uma guerra que não se imaginava talvez que fosse durar tanto tempo, né, pelo menos para aqueles que observam, né, a estratégia de Israel já apontava uma guerra aí de até pelo menos 2 anos, né, para tentar se livrar de vez do grupo terrorista Hamas. Mas nós vamos ainda ver operações como essas, infelizmente, durante um bom tempo, né, operações que, por mais cirúrgicas que sejam, de fato, pelas forças de defesa de Israel, tem sim um efeito colateral, e isso não é nada bom, nem para a imagem de Israel, né, e nem para aqueles que estão envolvidos também como parceiros de Israel nessa guerra.